Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de outubro, cuja leitura do dia em João 13 e 14 e também do Salmo 127 ao Salmo 132. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Muitos ensinos preciosos em João 13 e 14. Contudo, o Senhor me conduziu a compartilhar sobre algo importante aqui no Salmo 131, sobre o desafio de sonhar pequeno. Que isso, irmão? Salmo 131 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. E minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho? E tem gente que se incomoda muito quando alguém não sabe responder essa pergunta. Falo isso por experiência, tá? De ouvir isso com pessoa com quem congreguei durante vários anos. E talvez você responda que o seu sonho é ser feliz, tá? E sim, mesmo a felicidade sendo o sonho de consumo de qualquer pessoa, qual seria a realização de um sonho menor que satisfaria esse sonho maior? Ok? Que, vou chamar assim, sonho te ajudaria, te satisfaria, cuja realização te conduziria a esse sonho maior de ser feliz. Salomão, ele sonhou e viveu muitas realizações, satisfazendo suas vontades terrenas, e aí ele passou por diversão, bebida, empreendimentos, riqueza, entretenimento, sexo, fama e outros prazeres. Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz algo interessante. Ele já estava construindo dos versículos anteriores, falando por tudo isso que ele passou, que eu felicitei agora, mas no 11 ele diz algo assim muito importante. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade, vaidade no sentido de ser vão, vazio, tá? E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. ah, Salomão estava dizendo que não existia realização de sonho, de desejo satisfeito debaixo do sol que o satisfaria, que o satisfizesse, que o tivesse satisfeito. Muitos sonham viver um permanente estágio de euforia. Tudo é celebração, né? Alcançando retumbantes vitórias, como ganhar na loteria. E sim, tem crente querendo ganhar na loteria. Sim, conheço. Pelo menos que eu me lembro agora, que mais recentemente uma pessoa que chegou uma vez a perguntar isso num culto, num momento lá depois da ministração da palavra. Aí estava perguntando se as pessoas tinham algumas dúvidas. Nós estávamos uma igreja unida ao nosso ministério estava em formação e estávamos perguntando algumas coisas ali
meu pastor estava junto, né, ele perguntando, e eu também, se os irmãos tinham algumas dúvidas, e teve gente que perguntou sobre a questão da loteria. Sim, tem crente querendo ganhar na loteria, tem como sonho ganhar na loteria. Tem. Não estou aqui, não, tem. Ou então, de receber uma grande honraria. Eu me lembro de um amado irmão, tenho grande carinho e respeito, mas eu me lembro, por exemplo, que muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, bem mais, quase 20, nós tivemos uma governadora que ela assumiu o governo porque era vice do governador. E essa governadora, ela disse cristã, mas ela é do Partido das Trevas, né? Você já sabe qual que eu estou falando. E esse irmão, que eu tenho um grande carinho e respeito por ele, toda a família, ele era um militar do Estado, e ele dizia que e ele estava ali como obreiro, ali naquele ministério as cadeiras ficavam de obreiros que estava dirigindo o culto, o pregador, tinha ali aquelas cadeiras no altar, né? Você já deve ter visto isso muito. E talvez ele fosse o dirigente do culto ali naquele domingo, e o nosso pastor, o pastor que me batizou, que pregou a palavra, e eu entreguei minha vida a Cristo após uma pregação dele, que orou por mim quando eu entreguei minha vida a Cristo, me batizou, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Até falei com ele recentemente, tem nem uma semana, e ele entrou em contato, mandando umas mensagens sobre algumas questões em relação às eleições. E esse pastor, meu primeiro pastor, ele trabalhou como assessor por um tempo da governadora, tá? E como ela estava fazendo visita à cidade de São Gonçalo, ele acabou a levando para dar um oi, receber uma oração lá na igreja. E não estou falando que eu concordo com isso, estou narrando o que aconteceu. E aí esse irmão que era militar, ele dizia, sabendo que ela iria visitar, e teve a oportunidade de só dar uma paz do Senhor, uma saudação, alguma coisa assim. E volto a frisar, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que aconteceu, estou narrando o que aconteceu. E aí esse irmão, ele chegou e disse assim, puxa, eu era muito ligado a ele, né, até por conta do trabalho que tínhamos juntos ali, como jovens. E ele chegou e falou assim, lá, quando eu tô lá no local tal, não quero aqui dizer exatamente qual era qual é o ofício, e lá nós temos que prestar continência e tal, não sei o que. Agora aqui, ela é que tem que me honrar como um obreiro da casa do Senhor. Então, às vezes o sonho, a expectativa do nosso coração é sermos honrados, recebermos honrarias, é receber uma medalha, um quadrinho de funcionário do mês, ou um elogio pelo serviço prestado, ou coisas semelhantes. Eu lembro no seminário teológico que eu dou apoio, né? Seminário que também tem aulas presenciais, mas eu dou mais apoio nas questões online, de sistema e etc. E eu lembro de pessoas querendo fazer o curso, o seminário teológico online, para que tivesse um diploma, mas querendo usar esse diploma como um diploma de nível superior, e não era. Mas por quê? Porque a pessoa não conseguia ir bem em algumas áreas da vida, profissionais, de estudo, acadêmicas, mas queria usar o estudo bíblico, teológico, como
o diploma como uma honraria para a sua vida, sabe? Até entendo isso, sabe? Não estou falando que eu concorde, mas eu entendo. Às vezes, por conta das dificuldades da vida, muitos colocam todas as suas energias nesse suposto estágio de redenção, onde finalmente receberiam as recompensas por tanto sofrimento na vida. E os coaches de nossos dias costumam dizer que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho do sonhar grande. E não sonhar grande é ter medo de ser feliz, dizem. E aí, você tem canções, pregações, livros, palestras, conferências e cursos que, para mim, estão fantasiados de gospel, seguem o mesmo, são gospel, mas fantasiados de bíblicos. Seguem o mesmo embalo, fazendo muitos crentes viverem por sonhar grande. Talvez você tenha escutado em pregações, ou até dito em pregações, se você é pregador da palavra. Se prepare para sonhar os sonhos de Deus. O Senhor vai destravar a sua vida. O termo destravar está muito famosinho, né, nos dias de hoje. Ainda esse ano, você vai sonhar os sonhos de Deus. Talvez você tenha escutado canções, ou até cantado canção, por exemplo, que diz esses versos aqui: sonhe grande, porque o seu Deus é grande, e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus. Eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Aí eu te pergunto, qual foi a promessa que o Senhor nos fez? Mas isso é bíblico? Querer sonhar grande é bíblico. Vale a pena esperar a vida inteira, que é passageira, é breve, para chegar onde você sempre quis, dizendo que é onde a sua felicidade está? Se essa vida passa igual para todo mundo, e em menos de um segundo tudo pode se perder, lembrando aí de uma rádio conhecida que diz que o seu slogan nos últimos tempos, que em um segundo tudo pode mudar, em um segundo tudo pode se perder, por que não aprender a ser feliz mesmo que não seja do seu jeito, do jeito que você sonhou? Não seria esse o melhor caminho para não se frustrar e aí não virem outras questões como consequências? Se você está em Cristo, se você já provou que o Senhor é bom, se Jesus é o seu melhor amigo, você corre perigo de por nada ser lembrado? Se o céu é o seu alvo e por Cristo você já foi salvo, todo o resto não é só um detalhe enquanto o Senhor não retorna, enquanto Ele não vem? Sonhar grande não seria um real perigo de perder o foco do que importa, além de ficar frustrado pelo no final não ter realizado nada, um pouco realizado? Não seria mais pleno, inteiro, satisfatório, contente, se também sonhar pequeno e no pouco se alegrar? Tem um texto aqui, é impactante para mim. Jeremias 45, 1-5. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Baruque, auxiliar de Jeremias, estava relatando, escrevendo
o que Jeremias ditava para ele. Ok? Baruque foram assim, digamos, as mãos usadas por Deus para escrever as palavras que Deus trazia a Jeremias. Ok? Aí, Deus dá uma palavra a Jeremias, o profeta, para o seu escriba, vou chamar assim, seu auxiliar. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Antes, as profecias eram para os outros, para os reis, para o povo, para as nações. Agora, era uma palavra de Deus para o próprio Baruque, aquele que Deus estava usando para escrever as palavras que ele estava entregando por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei, eu derrubo, e o que plantei, eu arranco. E isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Ou seja, como uma ferramenta nas mãos de Deus, era para ele, como é que posso dizer? Era para Baruque estar honrado e satisfeito com a sua tarefa, tá? De estar ali sendo ferramenta de Deus para dar o apoio, dar o suporte ministerial a Jeremias. Mas ele, sem esperanças e vencido pelas dificuldades, ele recebe uma ordem de Deus para ele não procurar grandezas para si, mas de ser grato e assim escapar com vida. E talvez você que está me ouvindo aqui pense assim: Senhor, eu preciso ser sua testemunha onde me plantou, mesmo eu passando o que estou passando? Isso não é justo. Tem gente voando alto e minha vida está desse jeito. Para que te servir? Não era para eu ser cabeça, comendo do melhor dessa terra e podendo realizar todas as coisas naquele que me fortalece? A sociedade, ela pode ser até altiva. A sociedade pode até ser altiva. Provérbios 30, 11 a 14. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, desonra pai e mãe, e é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Pode ter aí uma geração que seja assim, porque de fato é o que está sendo produzido no coração das pessoas aí no mundo. É o que coaches travestidos de pregadores fazem com suas palestras nos púlpitos, nas igrejas, nos vídeos aí aos montes também, pelos YouTubes da vida. Mas sonhar pequeno é uma verdade para nós. Romanos 12, 15 a 17. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram.
sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Repito, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Repetindo, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E às vezes, ambicionado em coisas grandes, a pessoa tenta ser sábia do seu jeito, querendo ser esperto, né, para se dar bem na vida, porque sonhou grande, e procurando coisas que até não são honestas, mas porque sonha grande, começa a fazer um monte de burrada. Só que é preciso reconhecer a nossa limitação. Salmo 139, versos 1 a 6. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Conhecimento da maneira como Deus nos conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que nós mesmos. De nos conhecer do interior ao exterior, de estarmos nas suas mãos, dele nos cercar. Antes de nós falarmos, ele já saber aquilo que vai sair da nossa língua. Não tem como compreender isso. Como Deus ele conhece a cada um assim. E é interessante o salmista aqui dizendo que esse conhecimento é algo assim maravilhoso para ele, algo assim extraordinário que a mente dele não alcança. Não tinha como ficar tentando compreender. E às vezes, na nossa vida de fé, nós tentamos ter um conhecimento de coisas que sabe. E às vezes nos intrometido em coisas que não deveríamos. Não deveríamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, a nossa preocupação. E é interessante que isso não é ausência de fé. Jó 42, 1 a 6. Então, final de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes. Eu creio que o Senhor tem todo o poder. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, que o Senhor é soberano. Eu creio nisso. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, ou seja, maravilhosas demais, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, porque eu não sei. Eu me meti no que eu não tinha que me meter. Eu tentei falar de assunto que fugia a minha alçada, Senhor. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, Senhor, porque eu tentei alcançar o que eu não tinha condições de alcançar, do meu entendimento, falando de coisas que eu não sabia. Por isso, eu me abomino, eu reconheço as minhas misérias e me arrependo no pó e na cinza. Só que, por mais que não seja encontrar, reconhecer a sua limitação, isso não seja ausência de fé,
O querer ir além pode não ser bom. Isaías 2, 11 a 19. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torrente alta, e contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Do que está sendo falado aqui? Do retorno do Senhor, em que muitos estarão escondidos em cavernas, em covas, em bunkers, aterrorizados com o Senhor, da glória, da majestade do Senhor, quando ele retornar. Apocalipse 6 nos mostra isso, tá? Por exemplo, os textos dos sermão escatológico do Senhor, diz das tribos da terra que lá se lamentarão no retorno dele. E aí, o texto aqui claro é dizer que serão abatidos, a altivez será humilhada, e só ele será exaltado naquele dia, contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta. Então, não é bom. Não seria bom fazer um negócio desse. E aí, permanecer assim, nessa expectativa desse sonho grande, como então, como fazer? Como fazer diante dessa expectativa errada, muitas vezes, que muitos têm, de achar que seguir a Cristo é ter a realização dos seus sonhos, é de você sonhar grande. Primeiro, versículo 1 aqui, vou chamar de parte A. Senhor, o meu coração não se elevou. Então, o primeiro lugar é ter um coração humilde, não orgulhoso ou soberbo. O problema é que muitas vezes, muitos que se dizem de Cristo têm um coração orgulhoso e soberbo, não têm um coração humilde. Isso é uma realidade. Segundo, continuando o versículo aqui, não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Então tem gente que tem que os olhos se levantam, literalmente os olhos se levantam e o nariz fica empinado, sabe? São pessoas altivas, estão sempre querendo demonstrar uma superioridade que não tem. E que, ainda que em algum aspecto da vida esteja à frente de outros, não deveria querer se exibir assim, ok? Terceiro, no mesmo versículo, vou chamar aqui de parte C, quando ele diz assim, não me exercito em grandes matérias. Ou seja, não procure se fazer entendido em tudo. Não intrometa-se em coisas que não são da sua esfera, não são da sua conta. Nós, estava falando domingo, antigamente, o conhecimento, as informações produzidas, elas dobravam de 200 em 200 anos. Hoje em dia elas dobram a cada ano. Então, tem muita gente que fica num anseio de aprender um pouquinho de cada coisa, aprende um pouquinho de cada coisa e, na verdade, sabe pouco de nada.
Porque, por exemplo, eu não encho aqui, atrás de mim, você vê aqui, eu não encho aqui de livros. Eu acho desnecessário. Eu não tenho que. Eu não me sinto à vontade. E aqui, por exemplo, eu coloco essas plaquinhas, tem outra plaquinha aqui, porque eu não me sinto à vontade de pegar os livros e para colocar aqui para exibir. Olha quantos livros tem aqui atrás de mim. Eu acho isso desnecessário, sabe? Quantos não são as pessoas que têm centenas, dezenas de livros na, na estante, mas nem se dignaram a folhear e muito menos ler um parágrafo que seja do livro e não adquire, não absorve o conhecimento daquele livro. Para quê? Ou então fica citando, fazendo citações de autores. Para quê? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Para rotar conhecimento. Eu tenho que dominar toda a área de conhecimento, porque senão eu fico para baixo. Desnecessário. E isso acaba gerando nos corações uma necessidade de estar envolvido em todas as coisas, de fazer de tudo, de conhecer de tudo. E não deve ser assim. Parte D, um quarto conselho aqui que eu vejo, quando o texto diz, nem no mesmo versículo, parte final, nem em coisas muito elevadas para mim. Em algumas versões fala de coisas maravilhosas, ou seja, não corra atrás de coisas extraordinárias, de procurar viver coisas grandiosas demais para você. Tem gente, eu tenho que deixar o meu legado e fazer algo extraordinário para a sociedade e para tal grupo e não sei o quê. E sabe, e para quê? Responda para si mesmo, para quê? Quinto, versículo 2 na parte A. Certamente que tenho me portado e sossegado, me portado e sossegado, como uma criança desmamada de sua mãe. Ou seja, aquiete a sua alma, acalme o seu coração das diferentes expectativas, aquieta a sua alma. Certamente que tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Aquieta o seu coração. Eu vou falar, não posso usar essa expressão não, que talvez não seja uma boa expressão, mas sossegue, acalme o coração, aquiete-se, tá? Uma sexta verdade aqui na parte final do versículo. Como uma criança desmamada de sua mãe, a minha alma está como uma criança desmamada. Quem é essa criança desmamada aqui? É o bebê, recém-alimentado, aconchegado nos braços da sua mãe. Ou seja, uma criança quando está com fome, o neném, ele abre o berreiro. E depois que ele se alimenta, depois que ele mama, ele não fica ali quietinho, sossegado no colo da sua mãe? Por quê? Porque ele está contente de ter sido saciado. Está satisfeito. Então, o sexto conselho que eu vejo aqui, seja contente com a sua vida. Seja contente com a sua vida. Meu último conselho, versículo 3. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Viva a vontade de Deus. Espere Israel, povo de Deus, no Senhor. Viva a vontade de Deus. Espere constantemente por aquilo que o Senhor quer para a sua vida. É diferente. Deus te direcionou a viver, fazer algo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o teu coração ou o meu coração querer aquilo. São coisas diferentes. Então, tenha um coração humilde. Não seja
arrogante, nariz empinado. Não procure se fazer entendido em tudo. Não corra atrás de coisas extraordinárias. Aquiete a sua alma, seja contente com a sua vida e viva a vontade de Deus. É um desafio para muitos, mas nós precisamos encarar o desafio de sonhar pequeno. Por mais que isso soe estranho ao evangelicalismo em nossos dias, mas nós precisamos, muitas vezes, muitas das inquietações, da ansiedade, dos estresses que temos vivido, é porque nós queremos sonhar grande. E estar com Cristo eternamente, começando de agora, não é o sonho da nossa vida. Não é o que nós nos empenhamos em viver. Mas nós nos empenhamos em sonhos grandiosos de coisas daqui, dessa terra. Precisamos encarar o desafio de sonhar pequeno. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.